Fala galera, beleza? Então nessa aula vamos fazer uma pequena introdução, conversar um pouco sobre lajes, para poder entender um pouco sobre esse elemento da estrutura antes de começar a lançar eles no projeto, tá? Primeiro ponto que deve ser entendido é sobre as cargas da laje, tá? E sobre como elas se distribuem para a estrutura. Então para isso eu estou aqui com o projeto aberto, vamos dar uma estudada, por exemplo, nesse projeto, tá? Temos aqui os pavimentos, beleza. Então vamos entender uma coisa. Nós temos aqui alguns ambientes, tá? Que são eles: suíte, dormitório, banheiro, uma sala de estar, né? Então vamos pensar aqui nessa suíte. Nessa suíte aqui, eu vou ter o seguinte uso da edificação. Eu vou ter aqui a pessoa, né? Vai entrar aqui, eu vou ter uma cama, vou ter guarda-roupa, vou ter alguns elementos, né? Então vamos entender um pouco sobre como funciona aqui as cargas. Então aqui nessa suíte, por exemplo, eu vou ter alguns elementos que já vão estar com certeza, né? Que por exemplo são os mobiliários, vou ter cama, vou ter guarda-roupa, vou ter alguns elementos que têm uma carga considerável. Além do uso pelas pessoas, né? Vai ter pessoas aqui nesse quarto e, enfim. Então o que acontece? Essas cargas, quem absorve essas cargas vai ser a laje, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pensar. Quando eu tiver essa movimentação no quarto, a laje, deixa eu ligar aqui o estrutural, tá? A laje vai absorver essas cargas, tá? Tem uma pessoa aqui, ó. A laje vai absorver essa carga e vai passar para as vigas. Deixa eu fazer assim, fica melhor. Eu vou pegar o estrutural e vou isolar ele, tá? Pra gente entender. Aqui é o quarto. Eu vou ter pessoas nesse quarto, né? Uma pessoa aqui, por exemplo, ó, essa é a laje do quarto. Vou ter uma pessoa aqui, por exemplo, e a cama aqui, guarda-roupa aqui, vários elementos. Esses elementos eles vão gerar uma carga para a laje. A laje vai ter que suportar essa carga com esse vão todo e transmitir esse esforço todo aqui dessas pessoas para as vigas, né? Então transmitir esforço aqui para as vigas transmitem para o pilar e o pilar para o solo, né? Através das fundações. Então a gente tem que entender que a laje é um ponto muito importante do projeto, certo? Porque a distribuição das lajes, distribuição dos elementos, vai ter total impacto em como essas cargas são transferidas para as vigas e em como essas vigas transmitem as cargas para os pilares e depois para a fundação. Então a decisão de laje, apesar de ser o último elemento que a gente lança, é um dos principais, tá? Porque as cargas acidentais têm um peso muito impactante no projeto. Então vamos voltar aqui e vamos pensar. Voltei aqui a estrutura, tá? Então é assim que as cargas elas funcionam. A norma, ela traz algumas regras para essas cargas acidentais, né? Acidentais ou variáveis, o conceito é esse. Então ela traz algumas normas, umas regras através dessa norma, tá? Que é a norma 6120. Ela foi atualizada em 2019 e ela facilitou muito o trabalho porque ela trouxe aqui na tabela 10 dessa norma, ela é bem grande, né? Mas o ponto principal dessa norma é esse tópico, que fala um pouco sobre como você vai considerar as cargas em diversos tipos de edificação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para aeroporto, tenho para banco, tenho para biblioteca. Então, cada categoria de uso da edificação tem um tipo de carga diferenciado. Então, por exemplo, um aeroporto tem uma movimentação de pessoas muito grande, né? Então, tem uma carga na laje absurda. Por exemplo, aqui 10 quilonewtons, tá? Vamos ver o residencial, quanto é que é? Se eu vier aqui em edifícios residenciais, por exemplo, eu tenho aqui dormitórios, que é a carga mais básica, dormitório, sala, banheiro, né? Quase todas as edificações são o mesmo valor, que é 1,5, tá? Então, essa é a carga que a gente considera. Vamos resumir aqui, ó. 1,5 kN, tá? Se eu for converter, vai dar 150 quilogramas por metro quadrado. Imagina, né? É uma carga boa, assim, considerável para uma edificação residencial. Imagina que a cada metro quadrado eu vou ter 150 quilos. Então você entende que é uma cargazinha bem maior do que o realmente vai ser, mas é para segurança, né? Então imagina, como se tivesse basicamente duas pessoas a cada metro quadrado, tá? De carga acidental. Mas lembre que vai ter os mobiliários, vai ter cama, vai ter guarda-roupa, vai ter vários elementos em cima daquela laje. Por isso que a norma majora
esse esforço. Então, é basicamente isso. No nosso projeto, a gente vai considerar a carga acidental com esses valores, tá? Se fosse uma carga acidental de um hotel, de um restaurante, seria situações diferentes. Uma biblioteca também, ó, 3, né? Era 300 kg por metro quadrado. Aqui, ó, 500. Então, varia muito, tá? Depende do uso. Para o nosso uso, que é residencial, a carga vai quase sempre ficar em 150. 150 kg por metro quadrado, é uma carga boa. E a carga, digamos assim, um dos maiores impactos que tem na estrutura é a carga acidental dela. É claro que o peso próprio tem influência, mas o acidental também tem. Beleza. Entendido isso, vamos entender os tipos de laje. Se a gente vier aqui no EBERIC, por exemplo, a gente não vai inserir laje agora, mas quando for inserir, a gente tem aqui alguns tipos, né? Vários tipos. Então a gente tem tipo nervurada, pré-moldada, maciça, treliçada, com enchimento, painel maciço. Então, dependendo muito da edificação, do uso, da construtora ou do construtor, você vai escolher o tipo de laje. Nós, aqui do Brasil, a maior parte das obras é com treliçado 1D, tá? Que é a nossa laje com vigotas, né? Que é a que a gente mais usa. Mas você pode usar maciça, pode usar nervurada quando é prédio. Normalmente costuma ser nervurada. Então, cada tipo de laje dessa cabe uma aula específica, né? Mas eu uso basicamente nos projetos treliçado 1D, que é a com vigotas, e a maciça em algumas situações específicas. Por exemplo, algum beiral, alguma situação de laje que vai ter tampa, algo do tipo. Para residencial, tá? Então, nós vamos usar treliçado 1D. Então, o que a gente tem que entender da laje treliçado 1D? Tem que entender que ela é formada do seguinte modo. Eu vou isolar a estrutura de novo, tá? Deixa eu isolar aqui. Opa. Deixa eu tentar selecionar aqui a estrutura. Pronto. Vou dar um H aí. Tem aqui a estrutura. Então, vamos perceber uma coisa. Essa estrutura é formada por nervuras. Tá? Vamos pensar nessa laje aqui, por exemplo, que é muito grande, que vai dar problema. Essa aqui. Se eu for bater um print, deixa eu ver se consigo. Pronto. Eu percebo que essas nervuras estão apoiadas na viga. Ó. Então, beleza, eu tenho toda essa laje. Mas quais são as vigas que sofrem com essa laje, né? Se ela fosse maciça, seria diferente. Mas como ela é treliçada, imagina o fluxo de cargas. Dá para perceber que a carga vai descer aqui, né? As cargas acidentais, de peso próprio, e vai transferir para as vigotas, tá? E as vigotas, como são consideradas apoiadas nas vigas, vão passar essas cargas para as vigas. E para qual viga? Para essas aqui, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado nas vigas que você apoia a sua lajota, as suas vigotas. Por exemplo, essas vigas aqui vão ser problemáticas. Não vão ser problemáticas, mas você vão ter maior esforço porque eu coloquei as vigotas apoiadas nelas. Mas, por exemplo, essa aqui não vai ter esforço, né? Porque o esforço acidental e de peso próprio dessa laje não está sendo transferido para ela, tá? Por quê? Porque ela não está apoiada nessa laje. Claro que ela recebe um pouquinho da influência desse trecho aqui, né, que está perto dela, mas boa parte do esforço realmente é transferida pelas vigotas para a laje em que ela se apoia. Então perceba, se eu estou apoiando essas vigotas nessa viga, essa viga vai ser mais esforçada, consequentemente vai passar mais carga para esse pilar e esse pilar vai ser mais problemático, junto com esse, né? Então entenda, a decisão das direções das vigotas é um ponto impactante nas vigas e nos pilares, né? Então quando a gente estiver otimizando, a gente tem que ter isso em mente, que as vigotas têm uma influência bacana na estrutura, tá? Agora outro ponto. Como as vigotas elas são consideradas apoiadas nas vigas que se apoiam, claro, né? Eu tenho que posicionar elas, uma regra básica é tentar posicionar, não tenho, mas eu tento posicionar na menor direção. Então, por exemplo, essa mesma laje, se eu fizesse ela assim, as vigotas seriam muito mais problemáticas. E transferir as cargas para essas vigas aqui, mas as minhas vigotas teriam um vão maior e seriam mais problemáticas, seria mais difícil fazer elas passarem, né? Então, ela vai ser assim mesmo. Mas em algumas situações, como a gente vai ver nas análises, pode ser necessário trocar a direção da vigota para otimizar algum ponto do projeto. Beleza? Mas por base vai ser assim. Então, é isso, né? Entenda que para as vigotas, né, para a laje treliçada, tem muitos pontos a serem analisados. Então a gente vai fazer vários pontos. Outro ponto importante da laje é que ela é formada por treliças. Realmente isso aqui, tá? Ó.
Então a gente tem um espaço de enchimento, né? Tem um espaço da vigota treliçada e tem um ponto bem importante. Essa altura aqui, ó, é o que a gente chama de altura da vigota, né? Então essa altura aqui costuma ser 8 centímetros, tá? E essa altura aqui é C, é a altura da capa, costuma ser 4. Então a maioria das lajes que a gente encontra por aí são lajes de 12. Por quê? Porque eu tenho 8 centímetros de altura da vigota e tenho 4 centímetros de capa de concreto. Então quando essa laje for resistir ao esforço, quem vai resistir ao esforço vai ser realmente a vigota, tá? Porque ela tem uma armadura positiva aqui e outra negativa aqui, ó. Mas eu preciso da capa para fazer o fechamento da laje e complementar em relação aos esforços também. Então o que acontece? A gente escolhe tudo isso aqui, ó. Então aqui em treliça, tipo, a gente escolhe o tipo de treliça, né? Então, por exemplo, tem essa aqui, ó, 08645. Esse 08 é a altura da treliça, né? Que vai ser uma altura de 8 centímetros. E esse 645 diz respeito à armação dela, né? Então perceba que na treliça, não sei se eu vou conseguir chegar em 3D aqui, mas na treliça eu tenho essa armadura aqui, superior, tenho as duas de baixo e tenho essa diagonal. A treliça é assim, ó, num valor maior. Tá? Que eu tenho armadura, que eu tenho outra e que eu tenho outra, tá? Então são 3 tipos de armadura. As que são as diagonais, é basicamente como se fosse o estribo, né? Imagina que essa vigota, né, é uma viga, basicamente, né? Aqui eu tenho as armaduras positivas e aqui é negativa. Então aqui é como se eu estivesse escolhendo as armaduras da minha vigota. Eu costumo utilizar isso aqui, ó. Então eu tenho 0,8 de altura, 6 na armadura negativa, né? 4 na diagonal e 5 na positiva, que é a de baixo, tá? Por exemplo, uma vez eu quis usar essa aqui, 08646. Mas aí, na região que eu fiz o projeto, não tinha essa treliça, tá? Então me ligaram durante a obra, perguntando se poderiam comprar uma treliça diferente, que no caso foi essa. Tá? Então, outro ponto, entendam que você tem que avaliar a disponibilidade da treliça na sua região. Se puder fazer isso antes da decisão de projeto, é muito bom. Claro que essa treliça aqui ela vai ser mais resistente. Por quê? Porque ela tem uma bitola de ferro maior, né? Que é 6, que é 5. Vai ser um pouco mais. Mas se não tem na região, você vai complicar a execução da sua obra. Então seria bom você estudar um pouco sobre qual treliça é existente lá, tá? Lembrando que você compra ela feita. 08645. Tem a altura da sapata, né? Que é essa região aqui, tá? Ó. Deixa eu apagar isso que tá muito poluído, tá? Essa região aqui de baixo, ó, é que a gente chama de largura da sapata, altura da sapata, certo? Aqui tá definido como 3, é padrão. Largura da sapata tá definido como 13, né? Que é basicamente essa largura aqui, ó. 13. Lembrando que eles vão mandar em loco, tá? Tem empresa só de lançamento de sapato, ou de produção de vigotas e tudo isso. Beleza. Aqui eu escolho o enchimento. É um ponto muito importante do projeto, tá? Nós temos dois tipos de enchimento, lajota e EPS. No EPS, a gente tem um peso próprio menor. EPS é isopor, né? Então imagina, eu tenho as vigotas aqui. Deixa eu botar um novo print, tá? Ó, eu tenho as vigotas aqui e esse enchimento aqui, esse espaço todo aqui, ó, imagina esse espaço todo. Esse espaço todo aqui eu tenho de EPS. Isso quer dizer que eu tenho um peso próprio menor, porque é de isopor. Outra opção seria eu lançar a lajota cerâmica, tá? Que muita gente faz assim. Então aqui, beleza, o EPS é mais caro que a lajota, tá? Aqui é mais baixo o valor. Mas o EPS reduz muito o peso próprio, porque é de isopor. O isopor é muito mais leve do que a lajota cerâmica. Aí essa troca de lajota por EPS ajuda na estrutura como um todo. Imagina, eu estou reduzindo o peso próprio da estrutura em todas as lajes, que é o maior impacto do meu projeto. Então eu vou estar reduzindo carga nas vigas, nos pilares e na fundação. Então eu gasto um pouco mais no enchimento da laje, mas reduzo o custo com a armadura de viga, com a armadura de pilar, com a armadura de fundação, né? Então é uma decisão importante. Eu basicamente em todo projeto uso EPS, certo? Mas se for uma casazinha térrea, aí eu vejo a possibilidade de usar lajota cerâmica, né? Porque realmente pode ser uma boa solução, né? Porque é uma casa térrea, os pilares já são um pouco esforçados, então pode ser uma boa, tá? Mas aí é uma decisão importante, mas decisão que você toma em conjunto com o construtor. Você não pode ser inflexível ao ponto, vou botar EPS e pronto. Mas vai que na região não tem uma boa disponibilidade de EPS,
né? Ou vai que o construtor quer usar lajota, beleza, decisão que tem que ser tomada em conjunto dele com você, né? Como projetista. Recomendo EPS, tá? Então, se usa o EPS, tem algumas dimensões. Por exemplo, eu uso muito essa, que é mais disponível aqui nas regiões. B40-100. Muito fácil, né? A B40-100 ela tem 8 de altura, claro, né? Tem 40 de largura e tem 100 de comprimento. O comprimento pouco importa nas análises, né? Porque o comprimento eu vou só encaixando as lajotas aqui, né? Ou os EPS assim. Mas a largura tem uma importância bacana, tá? Porque a gente atenta para isso. Mas a largura tem uma importância. Por quê? Eu tenho outras larguras, né? Tem um B830, 125. Isso quer dizer o quê? Se eu escolho uma lajota com 40 de distância, quer dizer que a área de contribuição para as minhas vigotas vai ser maior, né? Vai ser tipo... Vai ser 40 mais a metadezinha aqui, né? Dá o quê? Vamos supor que vai ser uns 6. Eu sei que é 13, eu vou supor 6. Então vai ser 52 centímetros de área de contribuição. Então eu vou pegar a carga por área da laje, multiplicar por esses 52 centímetros e aplicar para cada vigota dessa, né? Então como as vigotas vão estar 40 centímetros espaçadas, eu vou ter uma área de contribuição, né, por esse comprimento, por essa largura. Se eu usasse a de 30, eu teria as vigotas mais próximas, tá? Então as vigotas teriam aqui 30 de espaçamento, resultando em o que? 42, né? De área de contribuição para cada vigota. Então perceba que vai reduzir, né? De tipo um valor considerável, de 52 para 42. Parece pouco, mas vai reduzir o esforço para cada vigota e otimiza muito. Quando você não estiver entendendo bem o assunto, eu recomendo uma coisa. Imagina os extremos, tá? Imagina que você tem uma vigota passando aqui e outra passando 1 metro depois. Vamos pensar assim, ó. Uma aqui e outra 1 metro depois. Então a área de contribuição dessa vigota é 1 metro. Ela está muito espaçada em relação às outras. Então ela vai ser muito mais esforçada. Agora imagine que eu tenho uma vigota a cada 10 centímetros. Eu vou ter pouco comprimento de esforço, assim, né? Para cada vigota. Então ela vai ser menos esforçada. Então você pensou para 1 metro, né? Na sua cabeça ficou mais evidente. Imagina a vigota lá montada. 1 metro e outra com várias 10 centímetros lado a lado. Então você tem a noção de que isso tem um impacto bacana. Eu sei que aqui aumenta só 10 centímetros da área de contribuição, mas isso tem um impactozinho considerável na escolha, tá? Então, pouca gente atenta para isso, por isso estou reforçando. Mas escolher uma de 30 ou uma de 40 é uma decisão, tá? Então, eu vou usar B8 40-100. O cobrimento que eu comentei lá, o que eu comentei lá é 4. Se precisar, você coloca 5, tá? Tem algumas situações que usar o cobrimento de 5 pode ser uma boa situação, por causa da armadura dupla da laje, se precisar, ou do engaste entre lajes. A gente vê isso nas análises, mas comumente eu coloco 4. Pronto. Em relação às cargas, a gente tem aqui os grupos, lembra que eu falei? Aqui só traz o que a norma trouxe lá, ó. Todas as classes que a norma trouxe estão aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui residencial, dormitórios. Então ele traz a carga acidental da laje. Se eu procurar aqui por residencial, cadê? Residencial, dormitórios, eu tenho aqui, ó, 1,5 kN, que dá 150 kg, né? Tá aqui. E outra, ele traz a carga de revestimento. Beleza? Vamos dar uma entendida o que é essa carga de revestimento, que é um ponto importante. Eu tenho aqui estrutura, sistema, cargas típicas. Eu vou abordar essa aula aqui porque é importante, tá? Se eu for aqui na de dormitórios, eu percebo que eu tenho o cadastro aqui da carga acidental, que vem por norma, e eu tenho aqui na aba de revestimento a carga, tá? Então aqui você faz a consideração de como vai ser a sua edificação. Então, por exemplo, eu vou ter 3 centímetros de contrapiso, então é uma carga, tá? Ó. Percebo que vai aumentar a carga de revestimento, que ele vai pegar e já vai fazer as considerações. Eu vou ter, deixa eu ver, pavimento, né, que é a camada final, 1 centímetro de revestimento cerâmico, por exemplo, tá? 5 de contrapiso, vou ter regularização, por exemplo, 2 centímetros, então vai aumentando, né? Só que você tem que fazer isso aqui com cuidado, de acordo com o que realmente vai ser feito. Você não pode considerar pouco nem muito, né? Porque imagina, a aula vai ser um pouco longa, mas eu vou comentar o máximo que der, tá? Eu tenho aqui a laje, tá? Em cima dela vai ter algumas camadas, né? Eu vou ter que aumentar um pouquinho, fazer um contrapiso aqui para, entre outras coisas, ter o desnível entre banheiro e quarto, por exemplo, né? Tem 2 centímetros de desnível.
eu vou ter que conseguir esse desnível de algum jeito. Então você vai ter uma camada de regularização, digamos assim, né, e contrapiso, que vai ser maior no quarto e menor no banheiro, por exemplo. E depois vai ter o revestimento cerâmico. Tá? Então você vai ter algumas camadas em cima da sua laje e elas vão resultar em peso próprio. Então você tem que levar em consideração isso. Você não pode ignorar, né? Então as cargas é uma carga permanente de revestimento. Então a gente considera aqui, ó, vou ter 2 de regularização, vou ter 3 de contrapiso e 1 de pavimento, que é o cerâmico, tá? Se fosse, por exemplo, copa e cozinha, eu teria meio centímetro de regularização, 1,5 cm de reboco, tá? Isso na parte de baixo da laje, ó. E vou ter forro suspenso, né? Alguns pontos que a laje pode ter. 3 de contrapiso, 3 de regularização. Tá vendo que tá uma carga bem majorada, né? Dificilmente eu vou ter 3 de regularização, 3 de contrapiso. Então, você pode organizar melhor as suas cargas, pelo menos para as classes de carga que você vai usar. Eu vou usar muito essa, então eu coloco de acordo com a minha realidade. Tá? Então, vou supor aqui, por exemplo, que eu vou colocar uns 4 centímetros de contrapiso. Não, eu vou colocar aqui 1 centímetro e 3 de contrapiso, tá? E 1 centímetro de pavimento. Pra mim tá bacana, tá? Pra mim tá bacana, vai dar um 102. Tava 180, tá? Então tinha 80 kg por metro quadrado a mais do que eu imagino pra minha edificação. Então eu vou dar um ok e vai reduzir aquela carga lá, ó. Agora a minha carga de dormitório, se eu for aqui em dormitório, é 102. Aí eu coloquei lá. Beleza? Então, laje é uma decisão muito importante do seu projeto. Por isso que eu fiz questão de fazer uma aula só para conversar sobre isso, para na próxima a gente lançar os elementos, tá? Beleza? Então é isso e até a próxima aula.